época começa a haver a mudança, a saída do período clássico para o período helenístico. Muito bem, aí você tem à sua esquerda o livro A Vida Religiosa dos Gregos, que eu tenho aqui em minhas mãos, né? Muito bem. De Barthélemy. A religião, os sacerdotes e as profanações. O culto público se baseia na seguinte lei: honrar, pública e particularmente, os deuses e os heróis nacionais. Cada qual deve oferecer-lhes todos os anos, de acordo com as suas possibilidades e conforme os ritos estabelecidos, as primícias das colheitas. Havia a obrigatoriedade de ofertar, mas não era estabelecida uma quantidade como na religião judaica. Esta diferença foi mais um dos desafios enfrentados por Paulo, que atenuou a importância do dízimo em seus ensinamentos aos helênicos. Então, quando você vai, por exemplo, em 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 13 ao 15, vamos lá. Você tem ali, ó. Não sabeis, vós, que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Ou seja, aqueles que trabalham para o sagrado se alimentam do templo, ou seja, da coisa para a qual trabalham. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também ao Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. Então, Paulo, ele sabia que o sacerdote, aquele que vive para o sagrado, ele vive do sagrado. Quem vive para o sagrado, vive do sagrado. Eu não acredito, pessoalmente, que uma pessoa possa dizer que viva para o sagrado se ela não viver do sagrado. Qualquer pessoa que viva para a igreja, se ela não viver da igreja, ela não vai conseguir viver para a igreja. Por quê? O próprio apóstolo vai dizer que é preferível que o homem não case, logo não tenha filhos. Por quê? Porque é óbvio que ele vai acabar precisando sustentar a família e cuidar de tantas outras coisas, ser pai, ser marido, além de ser missionário, além de ser servo de Deus. Então, outras funções, outros papéis sociais ele acumulará. Logo, ele não poderá somente viver da igreja. Hoje, é claro, temos pessoas que vivem da igreja e sustentam a casa inteira, com base no que ganha de salário de pastor. Só que aí é um outro debate. A questão é que eu não acredito que a pessoa possa viver para a obra se ela não viver da obra, se a obra não a sustentar. A igreja precisa sustentar aqueles que vivem para ela. Não é à toa que há igrejas como a presbiteriana e algumas outras que costumam sustentar alguns de seus sacerdotes. Sustentar mesmo, dá casa, dá carro, dá tudo, dá estudo, compra livros, paga o salário mensal. Só que é o seguinte, aquele líder religioso, ele vive integralmente para a obra. É claro que ele casa, tem mulher, tem filho, só que ele vive integralmente para aquilo. E é por isso que Paulo diz que é justo que tal pessoa também viva daquilo. Muito bem, só que Paulo diz aqui no versículo 15: porém eu não vivo, porém eu não tenho servido de nenhuma dessas coisas. Porque Paulo, ele mesmo podendo receber um din-din das pessoas que ele ganhou para Jesus,
da igreja, porque ele só vivia para aquilo, ele poderia ganhar e ninguém ia reclamar. Será que ninguém ia reclamar? Então, para que ninguém reclamasse, ninguém mesmo, nenhuma única pessoa, nenhumzinho reclamasse, ele então, olha, eu não quero um centavo, eu não quero um centavo. E ele até trabalhava. A Bíblia diz que ele era um fazedor de tendas, de tabernáculos. Em latim, tabernacularius. Em grego, você vê no Novo Testamento grego, skenopoios. Então, Paulo, ele era um fazedor de tabernáculos. Na Vulgata Latina, tabernacularius. E no Novo Testamento grego, skenopoios. Skenos, em grego, significa tenda. Paulo continuou a ser tabernacularius. Continuou a ser skenopoios. Para quê? Para que ninguém, nem o mais filho da mãe, reclamasse que ele está se valendo do dinheiro dos outros para se dar bem ou coisa assim. Não, ele trabalhava para se sustentar. Então ele começa a atenuar, veja que ele começa a atenuar, ele fazia jus ao dízimo, às ofertas, mas ele não quero isso para mim não, para que ninguém reclame. Então ele menoscaba, ele atribui um valor menor à importância de se dar dízimo, ou pelo menos de se receber, já que ele não recebia nenhuma oferta, nenhum dízimo, nenhum salário para ele. E também não é dito na Bíblia que ele recolhe qualquer dízimo também. Né? Não é dito que ele passou salva ou fez um gasofilácio para que depositassem ali para ele. Não. Ele parece realmente não se preocupar muito com isso, até porque ele pregava, a gente vai ver mais à frente, ele pregava para pessoas helênicas. Né? Ele pregava para gentios de cultura helênica, que tinham uma outra cultura, que tinham uma outra visão sobre dar dinheiro no templo. A gente vai ver já já. Muito bem. Foi uma bela instituição essa de antigamente se consagrar em monumentos e em festas à memória dos reis e dos particulares que houvessem prestado altos serviços à humanidade. Derivou daí a veneração profunda que se conserva pelos heróis. O culto dos heróis difere essencialmente do dos deuses, quer pelo objeto que se propõe, quer pelas cerimônias que nele se praticam. Aos deuses infernais queimam incenso nos altares, ao mesmo tempo que espalham nos túmulos libações destinadas a proporcionar repouso às respectivas almas. No catolicismo ainda se conserva uma prática similar de se interceder pelas almas dos mortos, com destaque para a chamada missa de sétimo dia. Havia algumas religiões que ensinavam dogmas secretos nos mistérios de Eleusis, de Dioniso e de algumas outras divindades, mas a religião dominante manifestava-se exteriormente e sem regras ou corpo de doutrina, não tendo o indivíduo quaisquer obrigações morais. Eu já falei sobre isso. Aí você vê uma figura onde sacerdotes fazem ali a expiação, a imolação, né, de um cordeiro. Se a homenagem é dedicada aos deuses dos infernos, procuram chamar a sua atenção batendo no chão com os pés ou com as mãos. Alguns pronunciam as preces em voz baixa. Pitágoras, que queria que fossem ditas em alta voz, para que aos deuses não se pedisse nada que pudesse fazer corar de vergonha. Com efeito, ele disse que a melhor regra consiste em falar aos deuses como se estivesse na presença dos homens, e em falar aos homens como se estivesse na presença dos deuses. Os sacrifícios sangrentos faziam-se com pesar. O homem tinha horror de cravar o ferro no peito de um animal destinado à lavoura e companheiro dos seus trabalhos. Uma lei expressa proibia-lhe, sob pena de morte. Numa festa consagrada a Zeus, colocavam as oferendas no altar, junto do qual passavam os bois. O animal que tocasse as oferendas deveria ser imolado. Moças levavam vasos de água, e os ministros do deus os instrumentos do sacrifício. Mal era vibrado o golpe, o vitimário horrorizado larga a machada e deita a fugir. Os seus cúmplices, que saboreiam a vítima, cosem a pele, enchem-na de feno, atrelam
a charrua, essa figura informe, e vão justificar-se perante os juízes que os intimam a comparecer no tribunal. As donzelas que deram água para afiar os instrumentos atribuem a culpa àqueles que os amolaram. Estes, por sua vez, atribuem-na aos que imolaram a vítima, e estes ainda aos próprios instrumentos, que são condenados como autores da morte e atirados ao mar. Aí você tem à esquerda um filme para você assistir depois, que conta um pouquinho de como eram esses rituais, alguns desses rituais, inclusive com sacrifício humano. E aí é um filme que conta a história da feiticeira Medeia, e vai justamente mostrar como eram feitos alguns sacrifícios em algumas desses rituais antigos da Grécia Antiga. Certa feita, tendo um lavrador colocado a sua oferenda no altar, essa oferenda foi em parte devorada por um boi. Então o lavrador matou-o, fugiu, e a machada foi levada para responder perante a justiça. Assim como na religião hebreia, a escolha da vítima demanda atenção. Não deve ter mancha, nem defeito, nem doença. Os sacrifícios humanos eram frequentes. Muito bem, aí você pode ver como eram esses sacrifícios humanos nesse premiado filme de Pier Paolo Pasolini. É bastante comum na história antiga dos povos haver paralelismos narrativos, ou seja, narrativas muito assemelhadas de acontecimentos ou ficções muito próximas. Procuraremos doravante explicitar algumas aproximações entre certas narrativas bíblicas e cristãs e seus correspondentes na tradição helênica. Então, primeiro paralelismo, a oferta dos atenienses e a oferta dos lacedemônios versus Caim e Abel, lá em Gênesis capítulo 4. Um dia os atenienses queixavam-se ao oráculo de Amon de que os deuses favoreciam os lacedemônios quando era certo que só lhes ofereciam poucas vítimas, e mesmo essas magras e mutiladas. O oráculo respondeu-lhes que todos os sacrifícios dos gregos não valiam a prece humilde e modesta com a qual os lacedemônios se contentavam em pedir aos deuses os verdadeiros bens. E esta passagem nos lembra Marcos 12, na perícope da oferta da viúva pobre. Em religião comparada, poderíamos propor a possibilidade hermenêutica de que Deus teria se agradado mais da oferta de Abel, porque este seria mais humilde e reverente em suas orações e pedia os verdadeiros bens, mas não daria para fazer afirmações. Ou seja, essa passagem, né, essa lenda aí da oferta dos atenienses e a oferta dos lacedemônios, onde os atenienses se queixavam ao oráculo de que os deuses favoreciam os lacedemônios, malgrado estes houvessem dado aos mesmos uma oferta magra e mutilada, uma oferta parca. E esta narrativa, esta história, se assemelha à história de Caim e Abel, porque também Caim matou Abel por conta disso também. Porque Caim ofertou, Abel também ofertou, e Caim vai lá e mata Abel porque ele ficou revoltado pelo fato de Deus ter se agradado e ter favorecido a Abel e não ter se agradado de sua oferta. Então Caim vai e mata seu irmão. Então veja que no caso da narrativa dos lacedemônios e dos atenienses, o oráculo diz que os deuses eles preferiram a oferta dos lacedemônios porque a oferta dos lacedemônios era mais humilde e modesta, e que os lacedemônios se contentavam em pedir aos deuses os verdadeiros bens. Então, se nós formos comparar ambas as passagens, né, a de Caim e Abel e a dos atenienses e lacedemônios, e tentar, por analogia, por isso que eu digo religião comparada, tentarmos extrair uma possibilidade de resposta
para que a gente tente entender o porquê que Deus preferiu a de Abel e não a de Caim, nós poderíamos conjecturar que possivelmente Deus preferiu a oferta de Abel e não a de Caim, porque Abel, ele talvez ele se comportasse de maneira mais humilde, mais reverencial ou reverenciosa perante Deus. Talvez na hora até mesmo de oferecer a sua oferta, Abel tenha feito isso de maneira mais reverencial, respeitosa, ou até com mais fé, né? E mais respeito. E Caim não. Caim de repente não fez isso. Então, de repente, não pela oferta em si, da qual Deus não precisava, mas pelo ato de respeito e reverência mostrado por Abel, que nós não sabemos se realmente ele mostrou, porque não está escrito, né, em Gênesis, mas tentando, por comparação, extrair uma justificativa possível, a gente pode entender, conjecturar, confabular que possa ter ocorrido isso. Ou seja, Deus teria, segundo essa possibilidade, se agradado mais da oferta de Abel, porque na hora de oferecê-la, e também antes e depois disso, Abel se comportava com maior respeito, maior reverência, maior temor. Pode ser, mas é uma explicação bastante bastante assim plausível. Muito bem. A oferta do Hermionita versus a parábola da oferta da viúva pobre, lá de Marcos 12, 41 ao 44. Um rico tessário que esteve em Delfos ofereceu com grande pompa 100 bois de cornos dourados. Ao mesmo tempo, um pobre cidadão de Hermíone tirou do alforje uma pitada de farinha que lançou a chama brilhante do altar. A pitonisa declarou que a oferta deste homem era mais apreciada pelos deuses que a do tessário. Ou seja, também com a mesma moral, com a mesma moral da história, né? com o mesmo sentido de fundo de Marcos 12, 41 ao 44, na parábola da oferta da viúva pobre. Muito bem. A purificação com água versus o batismo bíblico. Aí você tem 2 Reis 5, onde você tem Naamã mergulhando 7 vezes, né, na água. Você tem João Batista com o seu batismo inovador, e Jesus também, que também os seus discípulos batizavam as pessoas em nome dele. Lá em Mateus 3 você tem João Batista batizando Jesus. João do 5, capítulo 5, do versículo 1 ao 9, e Salmos 51, versículo 7. Como a água purifica o corpo, pensa-se que purifica também a alma, e que o faz por duas maneiras. Como a água purifica o corpo, pensa-se que purifica também a alma, e que o faz por duas maneiras, seja lavando-lhe as máculas, seja dispondo-as para as não contrair. Daí duas espécies de lustração, uma expiatória, outra preparatória. Com a primeira implora-se a clemência dos deuses, com a segunda impetra-se o seu auxílio. Há o cuidado de purificar as crianças antes e depois do nascimento, aqueles que entram nos templos, aqueles que cometeram uma morte, ainda que involuntária, aqueles a quem afligem certas moléstias consideradas como sinal de cólera celeste, tais como a peste, a lepra, a loucura, etc. Finalmente, todos aqueles que pretendem ser agradáveis aos deuses, também estes se banham, se purificam nas águas lustrais. Repare que não é comum a imersão aqui, mas a lavagem rápida de membros, da cabeça, ou a simples aspersão, diferentemente do batismo cristão, que é por imersão. Conquanto a água do mar seja mais conveniente para as purificações, até porque ela possui sal, né? E o sal ele tem essa conotação de purificação. Utilizam-se também, muitas vezes, da chamada água lustral. Água lustral é uma água comum na qual mergulham um tição ardente tirado do altar, onde se queima a vítima sacrificada. Enche-se com ela os vasos existentes nos vestíbulos dos templos, nos lugares em que se reúne a Assembleia Popular,
e em torno do ataúde em que se expõem os mortos à vista dos transeuntes. Esta água lustral, poder-se-ia dizer, é o antepassado grego da água benta católica. Muito bem. Então nós temos, até em igrejas bastante antigas, você tinha pias onde você se lavava as mãos, né? E inclusive a pia do batismo, a pia do batistério, né? Muito bem. Uns acreditavam, como na passagem bíblica sobre Naamã, que bastava mergulhar a cabeça 7 vezes na água corrente. Então veja, Naamã mergulhou-se 7 vezes no rio. E esse negócio de mergulhar-se 7 vezes na água não era só não foi só com Naamã e não era só para aquela cultura de Naamã. A cultura grega também tinha isso. Na Grécia Antiga também se cria que se você mergulhasse a cabeça 7 vezes na água corrente, você ficaria limpo. Você ficaria limpo espiritualmente, curado inclusive. Aí você tem o tanque de Betesda lá do Novo Testamento, onde as águas precisavam ser revolvidas. Essa água corrente, ela precisa ser corrente, porque a água parada dá bicho, ela precisa ser corrente, ela precisa ser movimentada. Mas a maioria cria ser suficiente meter as mãos na água lustral, ou ser aspergida pela mão de um sacerdote postado à entrada do templo. Fogo e fumaça. Aí você tem Malaquias 3:3 e Mateus 2:11. Como o fogo purifica os metais, o sol e o nitro. O que é o nitro? Né? O nitro é uma fumaça orgânica. Como o fogo purifica os metais, o sol e o nitro tiram as nódoas e conservam os corpos, o fumo e os perfumes agradáveis defendem da influência do mau ar. Acredita-se que esses meios e outros ainda devem ser empregados nas diferentes lustrações. É assim que se atribui uma virtude secreta ao incenso, que se queima nos templos, e às flores com que os gregos se coroam. É assim que uma casa recobra a pureza com fumo de enxofre e com a aspersão de água em que se deitaram algumas pedras de sal. Em certas ocasiões, basta andar em redor do fogo. Então veja a importância do fogo e da fumaça para purificar. E em várias regiões você tem a purificação com água, fogo e fumaça. Principalmente água e fogo. E tem muitas religiões de diversas matizes, diversas origens. No contexto da Igreja Ortodoxa, mirróforos ou portadores de mirra, olha ali na figura, ali no centro do seu vídeo, você tem ali o ícone ortodoxo das portadoras de mirra, as Três Marias, as Três Marias, e ali você tem um anjo sentado sobre a pedra do sepulcro. E elas levavam mirra para perfumar o cadáver de Jesus. No contexto da Igreja Ortodoxa, mirróforos ou portadores de mirra, do grego mirrophoroi, são os indivíduos mencionados no Novo Testamento que estiveram diretamente envolvidos no enterro ou que descobriram o túmulo vazio após a ressurreição de Jesus. O termo geralmente refere-se às mulheres que teriam levado mirra ao túmulo de Cristo de manhã cedo e o descobriram vazio. Na Igreja Ocidental são geralmente usados os termos Três Marias ou outras variantes. Entre os mirróforos estão também José de Arimateia e São Nicodemos, que removeram o corpo de Jesus da cruz, embalsamaram-no com mirra e aloés, envolvendo-o com linho e o depositaram no túmulo. A hierarquia sacerdotal era a seguinte nos templos helênicos. O pater, do grego pater, que significa pai, Bampas, em grego moderno, era o equivalente ao bispo cristão. Ao lado deste, quando havia, aliás, de pater que vem padre, ok? E o padre era inicialmente o bispo. Depois aqui você tem uma separação entre o bispo e o padre. O bispo seria o padre do padre. E o padre seria
o pai, o padre mesmo de toda a paróquia, a congregação. Ao lado do pater havia, quando existia, uma mulher, que era a primeira das sacerdotisas, que era chamada de mãe. E é daqui que você tem a figura de Maria sendo enaltecida. É uma influência grega, o culto a Maria, porque é uma influência grega. Abaixo destes existia o Neóforo, encarregado de velar pela decoração e pela limpeza dos lugares santos, e espargia água lustral sobre os visitantes do templo, os sacrificadores que matam as vítimas, e também os arúspices, que lhe examinam as entranhas, os arautos, que regulam e velam pela ordem das cerimônias e dirigem a saída dos fiéis. Então os arautos, eles eram uma espécie de diáconos de hoje, né? Os arúspices eram aqueles que faziam as previsões, né? Eles examinavam as entranhas dos animais e tal. É uma espécie de profeta da Bíblia, né? Dos tempos bíblicos. Muito bem. Aí você tem um templo grego, né? Um templo de construção dórica. Existiam vários templos gregos com diferenças arquitetônicas. Este aí é um exemplo assim de um templo padrão. É um templo padrão porque a maioria dos templos gregos possuíam colunas com pouca diferença dessas aí que você vê, e possuíam um telhado também em forma triangular. Então não muda muita coisa, né? O dízimo grego. A manutenção dos sacerdotes e dos templos é assegurada por várias espécies de rendimentos. Reservavam-se de antemão, do produto das confiscações e das multas, 1/10 para Ateneia e 1/50 para as outras divindades. Consagra-se aos deuses o 10º dos despojos tomados ao inimigo. Em cada templo, 2 oficiais conhecidos pela designação de parasitas têm o direito de exigir uma medida de cevada de diferentes rendeiros do demo ou da circunscrição que lhes é atribuída. Então veja aqui, primeiro, em Gênesis 14, do 21 ao 24, você tem Abraão, que está ali na figura, à direita, né, dando dízimo a Melquisedeque e sendo abençoado por isso. Por quê? Porque era uma cultura dos povos antigos, inclusive dos gregos, você consagrar aos deuses o 10º dos despojos tomados ao inimigo. E Abraão, ali em Gênesis 14, ele acabara de sair de uma guerra, de uma batalha, sair vencedor dessa batalha. E ele tinha direito de posse sobre os despojos dos 5 reis. E ele, então, para seguir a cultura que já existia antes dele, ele deveria dar o dízimo, consagrar esse dízimo aos deuses. Só que no caso Abraão, ele não era politeísta, então ele consagraria a quem? Ao Deus Yahvé. E foi o que ele fez. Ele então deu o dízimo dos despojos aos quais ele tinha acesso, direito. E lá na Grécia Antiga, os oficiais de cada templo, como se fossem diáconos, né, eles eram chamados de parasitas. Curioso esse nome. E eles exigiam também, além de tudo que eu já falei, eles exigiam também uma medida de cevada, né, de diferentes rendeiros do demo ou da circunscrição que lhes é atribuída. Atribuída, muito bem. Novamente, pela religião comparada, poderíamos supor que Abrão sabia deste costume de o vencedor da batalha tomar os despojos para si e enriquecer, mas preferiu não fazê-lo para que não dissessem que isto seria a causa de seu enriquecimento em lugar da bênção divina. Todavia, como era costume entre os povos antigos, ele ofertou a 10ª parte dos despojos. E aí você tem algumas histórias de fanatismo e perseguição